Salve, salve, meus queridos e minhas queridas! Sejam todos muito bem-vindos aí de volta ao nosso canal. Galera, depois da nossa semaninha de pausa, estamos retomando aí os nossos estudos do curso da segunda série. E, galera, aqui nessa nossa retomada, eu vou fazer uma aula para vocês em que a gente vai revisar toda a parte de espelhos. Eu fiz uma semana com vocês com a parte de desenho de espelhos, outra semana com a parte matemática de espelhos, e agora a gente vai fazer uma aula curta, direta, com uma revisão geral de tudo, certo? Nessa nossa aula, a gente já emenda com os nossos exercícios, 5 exercícios como de prática, agora esses exercícios sem limitações. Na aula que a gente fez desenho, nada de conta. Na aula de conta, nada de desenho. Agora a gente vai fazer uns exercícios gerais em que vai ter que desenhar, vai ter que fazer conta, e assim a gente revisa a nossa óptica geométrica na parte de espelhos esféricos, e já damos uma sequência para a aula de refração, que será na semana que vem. Então, aula 16, uma aula de revisão, certo? Então, galera, olha só o que está acontecendo aqui. Ó, pessoal, quando a gente estuda a parte de espelhos esféricos, espelhos côncavos, espelhos convexos, nós temos sempre aquela ideia da formação da imagem. E é super complicado, às vezes, de você memorizar tudo o que está acontecendo, né? Por exemplo, tu vai lá e pensa, o objeto está bem longe do espelho, ó, ele está lá para trás do centro de curvatura. Tu vai gerar uma imagem pequenininha aqui. E essa imagem, ela era o quê? Ela era real, invertida e menor. Beleza. Aí o que você fazia? Você aproximava esse objeto do centro desse espelho e colocava exatamente em cima do centro. O que acontecia com a imagem? Ela ficava real, invertida e igual, com o mesmo tamanho, certo? Aí, depois você colocava esse objeto um pouquinho mais próximo. Quando você aproximava, ela ficava real, invertida e maior, certo? E aí, cara, você colocava esse objeto bem no foco. Então, você está aos poucos aproximando esse objeto do espelho. Na nossa quarta situação, ele está em cima do foco. Nessa situação, não tinha imagem. A gente chamava de imagem imprópria. Imprópria. E quando você colocava o objeto entre o foco e o centro no espelho côncavo, nossa situação daqui, a imagem ficava virtual, direita e maior. É só você olhar aqui, que ela está atrás desse espelho, então ela é virtual, ela está de cabeça para cima, então ela é direita e ela é muito maior do que esse objeto, certo? E aí tinha o caso do nosso espelho convexo, que no espelho convexo eu falava, galera, é um medivirto. No espelho convexo é sempre menor, direita e virtual. Direita, virtual e menor, certo? E aí, galera, o que acontece? A maioria dos alunos tem muita dificuldade de memorizar todos esses 6 casos e todas as classificações da forma coerente. Então, o que acontece? Ó, eu vou relembrar um macete que eu inventei, certo? Ó, como é que vai funcionar esse macete? Eu vou montar ele do zero porque eu acho que é muito importante que você saiba montar esse macete do zero, tá? Eu não vou pegar o quadro pré-pronto como foi das imagens anteriores, certo? Então, vamos lá. Antes de começar o macete, não esqueça de dar seu like, tá? Então, galera, olha só, o que acontece? Eu vou colocar assim, ó, real e invertida, certo? Real e invertida. Aí, embaixo de real e invertida, eu vou colocar os tamanhos em ordem crescente, do menor ao maior. Então, vai ficar assim, menor igual e maior, certo? Depois, a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar a imagem que eu vou chamar de imprópria. Imprópria. Quando ela estava lá em cima do foco do espelho côncavo, né, a imagem era imprópria. E depois a imagem virtual e direita. Mas agora você vai colocar embaixo dela em ordem decrescente, do maior ao menor. Maior igual e menor. Pronto. Se você conseguir montar essa tabelinha, real invertida, menor igual maior, imprópria. Virtual direita, maior igual menor, você sabe as classificações. Por quê? Como que vai ficar essas classificações? Eu vou pegar aqui um eixo principal, vou colocar aqui um espelho num eixo principal, certo? Vou marcar aqui o foco desse espelho, vou marcar aqui o centro de curvatura e esse espelho é côncavo, certo? O que acontece? Ó, bem facinho de memorizar. A gente vai fazer 1, 2,
3, 4, 5. O que é esse 1, 2, 3, 4, 5? São as possíveis posições do objeto. O 1 é quando o objeto está antes do centro. O 2 é quando ele está exatamente em cima do centro. O 3 é quando ele está entre o centro e o foco. O 4 é quando o objeto está exatamente em cima do foco. E o 5 é quando o objeto está entre o foco e um ponto que a gente chama de vértice aqui, certo? E olha a nossa classificação. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, ó, você acabou de classificar. Quando o objeto parar na região número 1, que é lá para trás do centro de curvatura, a imagem será real, invertida e menor, certo? Quando o objeto estiver exatamente em cima do centro, ela vai ser real, invertida e estigal. Quando o objeto estiver entre o centro e o foco, ela vai ser real, invertida e maior, beleza? Quando o objeto estiver exatamente em cima do foco, a imagem será imprópria. E quando o objeto estiver entre o foco e o vértice, ela será virtual, direita e maior. Os nossos primeiros 5 casos do quadro anterior. Beleza? Sobrou 2 carinhas aqui, né? Virtual, direita igual, virtual, direita e menor. Qual que é essas classificações? Virtual, direita igual é o que acontece quando você coloca o objeto na frente de um espelho plano. Espelho. Opa! Faltou o S. Espelho plano. Certo? E quando ela é virtual, direita e menor, é o caso do medivirto. Menor, direita, virtual. É o espelho convexo. Espelho convexo. Pronto. Agora você sabe classificar todas as imagens possíveis diante de espelhos côncavos, convexos e planos. Beleza? Então, é uma tabelinha bem rápida de você fazer. Você organiza real invertida, menor igual maior, imprópria, virtual direita, menor igual maior, perdão, menor igual menor, tá, travei, maior igual menor, né, decrescente no segundo caso, e aí você só coloca a sua ordem 2, 3, 4, 5 e a sua classificação está feita, tá, pessoal? No caso, ó, se você observar aqui, ó, esse é como se fosse a minha posição número 1, com o objeto estando longe do centro. Real invertida menor, como era a nossa primeira classificação. Quando o objeto estava na posição 2, que era em cima do centro, real invertida e igual, beleza? Quando o objeto estava na região número 3, que era entre o centro e o foco, a imagem ficava lá atrás, grandona e de cabeça para baixo. Real invertida e maior, beleza? Então, você vai vendo que todas as classificações respeitam aquela tabelinha, ok? Então, fechando a nossa primeira parte, que era aquela parte de classificação da imagem, tudo visual, beleza? Aí, na nossa sequência, a gente vai começar com o nosso estudo matemático do espelho, certo? Quando você analisa o estudo matemático do espelho, eu coloquei um caso aqui de um objeto que está gerando uma imagem. Você vai ter as grandezas que indicam o tamanho das coisas, que é o tamanho do objeto, o O, e o tamanho da imagem, que é o I. O e I, tamanho do objeto, tamanho da imagem, beleza? E nós vamos ter as nossas posições, que serão o seguinte, ó, P é a posição do seu objeto, ó, a distância do objeto até o vértice do espelho. P', que vai ser a distância da imagem até o vértice desse espelho. E o F, que é a distância focal. Beleza, você tem que se categorizar bem legal isso aqui, tá? Sobre a imagem eu tenho 2 informações, o tamanho dela, o I, e a posição dela, P'. Sobre o objeto, 2 coisas, o tamanho dele e a posição dele com relação ao espelho. E aí a gente vai ter as nossas equações básicas aqui, pessoal. As equações que a gente utiliza sempre, aquela equação de Gauss, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Eu não costumo muito usar essa equação, mas se você tem o costume, tranquilo, certo? E a nossa equação da ampliação, que eu falei para vocês que ela esclarece praticamente tudo quando você está pegando espelhos côncavos e convexos. A é igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P, que é igual a F sobre F menos P. Lembrando que essa equação aqui eu vou particionar ela, eu vou sempre escrever assim, A é I sobre O, A é menos P' sobre P, A é F sobre F menos P. Eu vou separar essa equação, beleza? E a ideia de que um foco de um espelho sempre será metade da distância do vértice até o centro. Ó, do vértice até o centro, você tem uma distância, e essa distância é justamente o que a gente chama de raio de curvatura desse espelho. Este foco aqui sempre é metade dessa distância R que nós temos aqui, beleza? E aí, galera, como que a gente analisa esses caras? Ó,
tem um cara que é muito importante. Ele é o coração do seu assunto, que é a sua ampliação, o A. Porque veja que quando eu montei essa equação aqui, eu separei ela todos em termos de A. Então, o A é o cara que vai te esclarecer todo o seu problema, certo? E você tem que interpretar esse A e saber interpretá-lo. Ó, o A, você sempre vai analisar o sinal dele para dizer algum significado e o número dele para dar outro significado. Ó, o sinal, ele diz se a imagem é direita virtual ou se ela é real invertida. Se o A for positivo, direita virtual. Se o A for negativo, real e invertida, beleza? Agora, o módulo do A, o número dele, vai dizer se a imagem é maior, igual ou menor, certo? Aqui, pessoal, eu vou até colocar um exemplo para vocês. Ó, se eu escrever que A é igual a mais 2, qual que é a classificação da imagem? Ó, o sinal de mais, ele está dizendo para você que ela é direita e virtual. E o número 2 é um número maior do que 1. Então, essa imagem direita virtual é maior. Sempre analisa o número separado do sinal, beleza? Se eu falar que A é igual a menos 1/3, qual que é a classificação? Ó, o sinal de menos te diz que ela está de cabeça para baixo e que ela é real, real e invertida. Certo? E esse 1/3 representa um número menor do que 1, né? Se é 1/3 menor do que 1, essa imagem ela é menor. Beleza? Então, fechando as nossas classificações. Sempre que você for classificar uma imagem e você está desenvolvendo um problema matemático, calcula o A. O A ele vai esclarecer tudo para você aqui, certo? E um último detalhezinho também muito importante. Quem é esse último detalhe? É este foco deste espelho, tá, pessoal? Você não pode esquecer sobre este foco aqui, ó. Quando eu calculo o foco, eu tenho que tomar cuidado que quando o espelho tiver um foco positivo, quando ele tiver um foco positivo, ele será um espelho côncavo. Côncavo. E quando ele tiver um foco negativo, esse espelho será convexo, certo? Então, toma muito cuidado na hora que você for resolver um exercício. Ele nunca vai te dar o sinal do foco correto. Ele vai te falar o foco e que tipo de espelho é. Se eu escrever um espelho convexo com foco 10 centímetros, quanto que vale o foco? Vale menos 10, porque o espelho é convexo. Então, sempre que você for substituir o F numa fórmula, veja se na questão não tem um indicativo sobre o tipo de espelho, porque se você colocar ele com o sinal errado, você vai perder a sua questão. Beleza? Então, pessoal, visto essa nossa revisão aqui matemática, 15 minutinhos de revisão, vamos começar a meter ficha nos nossos exercícios, galera. A gente tem bastante coisa aqui? Não, temos 5 exercíciozinhos bem diretos e bem objetivos com relação ao nosso assunto. Então, vamos lá, galera. Primeiro exercício, ele fala o seguinte, ó, um objeto é colocado em frente a um espelho semisférico, né, a partir de uma esfera, e ele tem uma imagem que é formada por ele, direita e maior que esse objeto. Direita e maior que esse objeto. Opa, direita e maior. Ó, galera, tinha aquela nossa tabela. Real, invertida, maior, igual, menor, a imprópria e aqui a virtual e direita. Agora, opa, eu coloquei ao contrário aqui, ó. Não é maior igual menor, é menor igual maior, menor igual maior. E agora decrescente, maior igual menor, certo? Agora, qual que era a nossa classificação? Tu pegava um espelho côncavo e marcava aqui, centro de curvatura, foco, e vértice, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, ele falou que a imagem ela é direita e maior que o objeto, ou seja, ela é esse cara aqui, ó, direita e maior. Isso quer dizer que você pegou um espelho côncavo e colocou o objeto entre o foco e o vértice desse espelho
para poder isso acontecer. Então, o espelho é côncavo, côncavo, convexo não, convexo não, convexo não. Côncavo e o objeto está entre o foco e o vértice, é a sua letra A, resposta dessa nossa questão. Beleza? Então, ó, falou de classificação, falou de pergunta de posição de objeto, de imagem, não sei o quê. Cara, já organiza a sua tabela e faz rapidinho, certo? Veja que eu fiz bem resumido, mas a tabela tá lá montada mais bonitinha para vocês anteriormente, beleza? Então, galera, na nossa sequência, a gente vai para a próxima questão. Ele fala para você o seguinte, ó. Ao entrar numa loja de espelhos, uma pessoa passou na frente de um espelho esférico e viu sua imagem formada por ele. Beleza. Uma funcionária da loja informou a pessoa que, para um objeto real colocado diante daquele espelho, ele só formava imagens virtuais, direitas e menores que esse objeto. Opa, ó, ele só formava imagens virtuais, direitas e menores. Opa, que tipo de espelho que só faz imagem virtual, direita e menor? Menor, direita, virtual, medivirto. Esse espelho, ele era convexo, certo? Sabendo que essa pessoa parou a 2 metros do vértice do espelho, isso é a posição do seu objeto. Posição do objeto, 2 metros, certo? Cujo módulo da distância focal é 0,5. Quanto vale esse foco? Ó, cuidado, esse foco não é 0,5 metros. Ele é menos 0,5 metros, porque o espelho é convexo. Veja como as pegadinhas são fortes aí. A distância entre a imagem da pessoa e o vértice do espelho. Ele quer o seu P', certo? Galera, ó, para resolver, A é I sobre O, A é menos P' sobre P, A é F sobre F menos P. Beleza? Professor, eu prefiro usar Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Eu sei o F, sei o P e eu já jogo na minha equação e sai. Pode ser também, pode ser. Aqui tu vai se obrigar a fazer um mínimo múltiplo. No método que eu trabalho aqui, não vai precisar fazer mínimo múltiplo. Ó, se eu tenho F e P, a única equação das três que eu consigo usar é esta. A igual a F sobre F menos P. A é igual F vale menos 0,5 sobre menos 0,5 menos P, onde P vale 2. Então, A será menos 0,5 dividido por menos 2,5. Gente, esse cara vai dar quanto? Pessoal, esse cara vai dar 0,2, tá? 0,2. É como se fosse 5 dividido por 25. Você colocaria 0, e aí fecha essa ampliação igual a 0,2. Menos e menos em cima e embaixo corta, então esse cara dá 0,2. Ó, você pode ver que o A dando 0,2, o A é positivo, então a imagem é direita e virtual, e o número é menor do que 1, é 0,2, então a imagem é menor, certo? Como a gente já esperava que isso acontecesse, beleza? Ok, agora que você sabe o A, você pode esclarecer esses dois caras aqui, caso seja necessário. E ele pediu o teu P', a posição da imagem. Então, vamos lá, 0,2 é igual ao negativo de P' sobre P. P é a posição do seu objeto, que é 2, beleza? Jogo 2 multiplicando, 2 vezes 0,2 dá 0,4, e o P' vai fechar o negativo 0,4 metros, que corresponde ao quê? A menos 40 centímetros, ok? A posição da imagem é 40 centímetros atrás desse espelho, portanto, a nossa resposta 40 centímetros, que é a distância dela até este espelho. Só que é 45, ela está 40 centímetros atrás desse espelho. Beleza? Tranquilo, galera? Ó, A igual a I sobre O menos P' sobre P, F sobre F menos P, monta as três separadas e mete ficha. Beleza? Agora, na nossa sequência aqui, a gente vai para o nosso terceiro caso. Quando um objeto real foi colocado perpendicularmente ao eixo principal, a 20 centímetros do espelho côncavo, opa, ele está falando, ó, que um objeto foi colocado a 20 centímetros no espelho côncavo. Então, ele está te dando a posição desse objeto. Posição desse objeto, 20 centímetros, certo? Não se observou formação de imagem. Opa, peraí.
não se observou formação de imagem. Então, quando você colocou ele na posição 20, não tinha imagem. Quando que isso acontecia? Galera, isso acontecia quando você colocava o objeto em cima do foco desse teu espelho. Então, quer dizer o seguinte, ele, na verdade, não está querendo te dar uma posição do objeto nessa frase. Ele está querendo te dar um foco nessa sua frase. 20 centímetros. E é um foco de fato positivo, porque o espelho é côncavo, tá? Beleza. Aí ele fala assim: não se observou formação da imagem. Então ele decidiu afastar o objeto 40 centímetros da posição que foi inicialmente colocada. Opa, então peraí. Ele estava a 20 centímetros e ele aumentou esse cara a 40 centímetros. Ou seja, a posição que nós vamos usar nessa questão não será 20, será 60 centímetros, beleza? E o foco é 20. Veja como o texto, na verdade, ele te deu uma posição do objeto, na verdade, com o intuito de te informar o foco desse seu espelho, beleza? E aí ele fala assim, nessa nova situação, qual que é o valor do aumento linear transversal? Quem que é esse aumento linear transversal? É o A. Ó, A é I sobre O. A é menos P' sobre P. A é F sobre F menos P. Beleza, pessoal, eu vou para a última direto. Eu tenho o foco, porque ele me deu no texto, e ele me deu a posição do objeto. Então, esse A vai ser 20, que é o valor do foco, sobre 20 menos 60. Ok, 20 sobre menos 40. Galera, 20 e 40 é uma proporção de 1 para 2. Então, este A resulta menos 1/2. Vamos classificar essa imagem? Ó, o sinal de menos está me dizendo que a imagem é o quê? Real e invertida. O 1/2 está me falando que ela é menor. Quanto? 2 vezes menor. Menor, certo? Não pedia para classificar, pedia apenas o A. Esse A é menos 1/2 e sua questão está concluída. Beleza? Ok? Vamos para a nossa próxima? Vamos lá, né? Ó, questão número 4. Ao montar um experimento óptico em sala de aula, o professor de física faz o uso de um espelho côncavo que tem foco 24 centímetros. Beleza, F igual a 24 realmente positivo. Se fosse convexo, seria 24 negativo, beleza? Ele é côncavo, né? Então, foco 24, fechou. Ao ser questionado pelos alunos se haveria como determinar a razão entre o tamanho da imagem e do objeto, o professor sugeriu aos alunos que utilizasse como parâmetro a distância entre o objeto e o foco do espelho, cujo valor corresponde a 16. Ó, a posição do objeto, a distância do objeto. Opa, perdão. A distância do objeto e o foco do espelho. Certo? Opa, peraí, toma cuidado. Ele falou a distância do objeto até o foco. Ok, vamos tomar cuidado então com isso aqui, pessoal. Ó, ele colocou aqui um espelho e esse espelho tem um foco de 24 centímetros. Certo, essa é a distância focal. Ele fala assim, ó. A distância entre o objeto e o foco desse espelho dá 16 centímetros. Pessoal, eu fiz essa questão antes, mas eu não me atinei nisso. Ó, esse objeto pode estar aqui, estando a 16 centímetros desse foco, certo? Ou este objeto pode estar aqui, estando aqui, estando também a 16 centímetros desse espelho, certo? Então, galera, deixa eu só ver se eu vi alguma coisa. Uhum. Então, pessoal, eu não tenho uma posição do objeto bem definida. Vamos fazer então o seguinte, ó. Eu vou definir a posição do objeto de duas formas. Caso o objeto esteja aqui, eu vou fazer uma posição número 1. Essa distância dele até o espelho será 40 centímetros, certo?
mas existe uma opção dele estar aqui, que daí seria 24 menos 16 para até chegar ao espelho, e esse cara daria 8 centímetros. P2 igual a 8 centímetros. Essas são as nossas duas posições possíveis para o objeto. Ambas ela está a 16 centímetros do foco. Beleza. Qual seria o A para os dois casos? Ó, A, F sobre F menos P. E esse A será igual a quanto? F igual a 24 sobre 24 menos 40. Beleza. Então, este A será igual a quanto? Será 24 dividido por menos 16. E 24 sobre 16 dá para dividir por 8 os dois e daria 3 meios negativo. Menos 3 meios. Ok? Você tem uma opção 3 meios aqui. Ok. Agora, vamos fazer com a distância 8. O que vai acontecer aqui? Nessa distância 8, A é igual a 24 sobre 24 menos 8. Certo? A será igual a 24 sobre 16. Opa, 24 sobre 16. Ok? 24 sobre 16 continua dando 3 meios. Então, veja, pessoal, que essa questão ela foi minuciosamente feita. Eu fiz antes com a posição 40, e agora que eu estava fazendo a leitura, eu percebi, opa, pode ser 8 também. Mas isso quer dizer o quê? Bom, quer dizer que mesmo que tu tenha pensado ele estando aqui a 16 centímetros desse foco, logo a 8 centímetros do vértice, daria a mesma resposta caso ele tivesse 16 centímetros lá para trás e, consequentemente, ele estaria aqui a 40 deste vértice. Então, em ambas as situações, a resposta dá exatamente a mesma, tá? Portanto, tua resposta é 3 meios, mesmo que você faça com as duas hipóteses diferentes, beleza? Então, fecha a nossa questão, 3 meios, ok? Então, veja como às vezes você está resolvendo uma questão e deixa passar alguma coisa, né? Na hora que eu li, eu já pensei, ele está 16 centímetros para trás desse foco, pronto, fechou. E, na verdade, ele falou que era a distância dele até o foco, então ele podia estar à frente, mais perto do espelho, ou para trás desse foco, estando mais distante. Mas ambos davam a mesma resposta, ok? Eu já pensei que ia ter que anular uma questão que eu escolhi para vocês, certo? Então, vamos lá, galera. Questão número 5. Uma garota pegou um espelho esférico côncavo de maquiagem e apontou-o para o sol, percebendo que a imagem real desse formou-se a 40 centímetros desse espelho. Ele desenhou a menina fazendo isso. Galera, olha só, o que ele está querendo te informar com esses 40 centímetros, galera? Na verdade, ele está querendo te informar qual que é o foco desse seu espelho. Por quê? Ó, quando você joga peixes paralelos sobre um espelho, existe aquela regrinha de que o espelho tem um eixo principal. Esse eixo principal tem um ponto que a gente chama de foco, e a luz, quando ela bate nesse espelho, ela reflete vindo sempre para o foco, se forem feixes paralelos. E ele falou assim, viu? A menina apontou para o sol e percebeu que formou uma imagem desse sol a 40 centímetros. Ela estava querendo te dizer, então, que a distância entre o eixo principal desse espelho e o local onde houve encontro da luz, esse cara dava 40 centímetros. Ou seja, ele queria te informar o foco desse espelho. Então, vamos lá. Se ele queria me informar o foco desse espelho, vou fazer F minúsculo, né? F igual a 40 centímetros. Lembra que como o espelho é côncavo, esse cara realmente é um cara positivo, certo? Ok, beleza, ele te informou o foco. Em seguida, ela fez a seguinte pergunta. Se com esse espelho eu quiser ver uma imagem do meu rosto 2 vezes maior e não invertida, a que distância eu devo colocar o meu rosto do espelho? Ó, se eu quiser ver uma imagem do meu rosto 2 vezes o tamanho real e não invertida, ele está te falando o A. Onde A, ela quer que seja mais 2. Por quê? Porque ela quer a imagem não invertida, ela quer a imagem de cabeça para cima e 2 vezes maior.
Beleza? Se ela quisesse invertida, teria que ser menos 2. Ok, você tem o A, você tem o F. E o que ele pede para você é o seguinte: que distância que eu devo me posicionar? Ou seja, ela quer saber o quê? A posição do objeto que fica na frente do espelho. Então, a gente sabe que A é F sobre F menos P. 2 é igual a 40 sobre 40 menos P. Joga 40 menos P multiplicando o 2. 40 vezes 2, 80. 2 vezes menos P, menos 2P, igual a 40. Beleza. Pega esse 2P, joga para o outro lado. Pega esse 40, joga para o outro. 80 menos 40 igual a 2P. E 2P igual a 40. Logo, P igual a 20 centímetros. E você fechou as suas questões. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meia hora de vídeo. Todo o nosso conteúdo teórico, claro, de uma forma muito resumida, mais 5 exercíciozinhos, lindo, maravilhoso. Galera, forte abraço a todos, espero que tenham gostado da aula. E se você assistiu o vídeo até aqui, nossa, que maravilha! Por favor, não deixe de dar seu like, não deixe de você mandar comentários aí. Galera, eu agradeço muito a audiência de vocês. Forte abraço e fui!